Esta é mais uma mensagem da cruz, o Evangelho da verdade, através de Cristo. Que Deus nos revele Cristo pelo seu Espírito Santo. Boa noite, igreja. Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no coração de cada um nessa noite. Antes de nós lermos, vamos orar para que o Senhor fale aos nossos corações. Precisamos ouvir a voz do Senhor. Amado Deus e eterno Pai, Pai de amor e misericórdia. Ó Deus, nós não somos nada sem Ti, Pai. Precisamos de Ti, Pai. Dia a dia, a cada momento, a cada instante da nossa vida. Precisamos de Ti, Pai. Ajuda-nos nesse caminhar. Ó Deus, segura em nossas mãos, Pai. Ó Senhor, quão maravilhoso és Tu, ó Pai, que entregou o Teu Filho ali na cruz por amor de todos nós. Estamos aqui essa noite porque assim é da Tua vontade, Pai, que aqui estejamos para ouvir a Tua voz. O nosso pedido é que o Senhor fale aos nossos corações, Pai. O Senhor conhece e sonda os nossos corações. O Senhor sabe de todas as nossas necessidades. Fala conosco nessa noite, Pai. Precisamos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, é que nós oramos agradecidos. Amém e amém. Graças a Deus. Lucas 14, versículo 15. A palavra de Deus diz assim: Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Desde a fundação do mundo, desde a criação do homem, a vontade de Deus era estar sempre próximo ao homem. Ou melhor, que o homem estivesse sempre próximo a ele. Assim como pai e filho. A vontade do pai é ter o seu filho, a sua filha sempre ao seu lado. Poder abraçá-los todos os dias. Ter comunhão com o seu filho, com a sua filha. Essa é a vontade de um pai zeloso. De um pai que honra a sua família dentro da sua casa. Honra a sua esposa e honra seus filhos. A vontade do pai, servo de Deus, é essa. De ter os seus filhos sempre ao seu lado. Sempre próximo dele. E essa era a vontade de Deus, nosso Pai. Quando cria o homem, Deus quer ter um relacionamento direto com o homem, entre pai e filho, criador e criação, sem nenhum obstáculo. E foi isso que aconteceu, porque a palavra de Deus diz lá em Gênesis que Deus vinha
todos os dias à tarde, ele vinha passear no jardim, conversava com Adão. Mas a partir do momento em que o homem caiu, o pecado então instituído agora, faz separação entre Deus e o homem. Há algo agora entre Deus e o homem que separa o homem de Deus. E isso precisa ser corrigido. E por isso então Deus começa a trabalhar em cima disso. Deus começa a trabalhar. Ali mesmo no Éden, ali naquele momento ali em que Deus chama por Adão, Adão está escondido, está com medo. Deus trata com ele ali, Deus trata com a mulher. E Deus tira aquela vestimenta de folhas que o homem havia feito ali para aplacar a ira de Deus. E o Senhor mostra ali que não é o que o homem faz que vai aplacar a ira do Senhor, mas é o que o Senhor faz pelo homem. É aceitar aquilo que Deus tem oferecido. E Deus então toma a pele do cordeiro e veste o homem ali. É o primeiro sinal do cordeiro imolado na cruz ali, sacrificado na cruz. Então a vontade de Deus o Pai é ter o homem próximo dele, junto a ele. E nós vemos na peregrinação, o Senhor quer estar no meio do povo e por isso o Senhor orienta a construção do tabernáculo. E quando está tudo terminado ali, todos os utensílios no seu lugar, diz que a Shekinah de Deus toma conta daquele lugar. A glória de Deus toma conta ali, os sacerdotes não conseguem ficar em pé diante da presença de Deus. É um relacionamento que Deus quer ter com o homem, de pai para filho. Essa é a vontade de Deus. Mas para que haja esse relacionamento, não pode haver nada entre Deus e o homem. E por isso Deus vem trabalhando, para que nós, como filhos, entendamos a vontade dele e começamos a deixar coisas que nos separam de Deus de lado. Deus quer ter um relacionamento conosco, Deus quer ter um relacionamento com a igreja, mas há coisas ainda que nos distancia de Deus. Nós vemos aqui nessa passagem tão maravilhosa, Jesus está ali com os seus discípulos. Versículos atrás, ele está ali num banquete, ele foi convidado ali para estar num banquete com os seus discípulos. Jesus começa a observar o comportamento das pessoas. E ele traz aquele comportamento, ele olha tudo aquilo ali e orienta os seus discípulos. Vocês estão vendo como eles estão se comportando? Vocês não podem se comportar igual a eles. E aí começa o trabalho ali, naquele momento, em cima daquilo que está acontecendo, Jesus aproveita a oportunidade para trabalhar com seus discípulos. Vocês não podem ser igual a eles. Assim como a igreja não pode ser igual, o mundo não pode se conformar com o mundo, com as coisas que há no mundo, mas tem que seguir o padrão de Cristo. E Jesus está falando para eles, olha só, quando vocês forem convidados, não sentem nos primeiros lugares. Pode ser que o dono do banquete ou da festa que você foi convidado, pode ser que chegue alguém mais ilustre que vocês à vista do mundo, e o que convidou vai até você com aquele que é mais ilustre que você à vista dele e peça para que você dê o lugar para ele. Você vai ser humilhado. Mas faça diferente. Quando você for convidado, sente no último lugar. Porque pode acontecer que aquele que te convidou vai até lá e diga para você, olha, venha aqui para frente e ocupe os primeiros lugares. Você vai ser honrado na presença dos demais convidados. E Jesus trata também com aquele que o convidou. Quando você der um banquete, não dê para a sua família, para os seus amigos, para os ricos, que pode te recompensar, mas dê para os coxos, os aleijados, aqueles que realmente necessitam, porque deles você não poderá esperar recompensa nenhuma. A sua recompensa será dada no dia
da ressurreição dos justos. Jesus está ensinando tudo isso, e um dentre aqueles que estavam com Jesus fala, olha, bem-aventurado então aquele que comer pão no reino de Deus. Então Jesus conta essa parábola desse grande rei que oferece essa ceia e convida aqueles que ele queria estar com eles ali. Aquele rei queria se alegrar com aquelas pessoas que ele convidou. Mas um a um recusou o convite daquele rei. O que Jesus está dizendo aqui? E é tão maravilhoso quando o irmão leu em João 4 lá, o testemunho da samaritana ali. Ela teve um momento a sós com Cristo ali, naquele poço ali. Jesus conversou com ela ali, explicou para ela ali, mostrou para ela que ele era o Messias prometido. E ela sai anunciando. Que momento maravilhoso, que oportunidade aquela mulher teve. E ela anuncia a Cristo para os demais. E nós vemos que maravilha, que Jesus é convidado a ficar com eles ali. E Jesus fica e fala do amor de Deus para com eles. E eles então se dirigem à mulher e falam, agora nós cremos, não simplesmente porque você falou, mas porque nós temos ouvido a voz do Mestre. Era um momento em que ela teve a oportunidade de estar a sós com Cristo, ouviu a palavra. Mas esse rei aqui, ele convida os seus, mas eles recusam o convite daquele rei. Eles não participam, eles não querem comunhão com aquele rei. E aquele rei então ordena os seus servos a sair, a buscar os necessitados, os coxos, os aleijados, os desprezados pela sociedade. Aqueles que estavam perdidos nos becos, nas ruas. E o servo volta e diz, olha, vieram muitos, mas ainda há lugar. Volta lá e busca mais. Eu quero que a minha casa se encha. A alegria daquele rei era poder ver a sua casa cheia de pessoas ali participando na sua mesa. Não é diferente a vontade do Pai para com os seus filhos. Não é diferente a vontade de Deus para com a igreja. Que momento maravilhoso e glorioso é esse que nós estamos aqui, irmãos. Não perca tempo, ouça a palavra de Deus, porque aquela samaritana não perdeu tempo. Ela ouviu a palavra. E ela não somente ouviu, ela anunciou aquilo que ela ouviu. E aquilo que ela ouviu surtiu efeito em todos que estavam ali. E a palavra de Deus diz que muitos creram. Muitos creram em Jesus Cristo. Ah, meus irmãos, o Senhor quer ter um relacionamento direto conosco, mas ainda há coisas que nos impedem, são coisas lícitas, são coisas que nos atraem e que nos impede de ter esse relacionamento direto com Deus, um relacionamento que já nos foi dado ali na cruz do Calvário. Tende agora, por intrepidez, entrar no Santo dos Santos, por esse novo e vivo caminho, o sangue de Cristo derramado na cruz. Oh, Pai, está consumado, e a palavra diz que o véu se rasgou de alto a baixo. É Deus vindo até nós. É um Deus de misericórdia, um Deus glorioso que vem até nós. E o que Ele espera de nós, irmãos, é que nós entendamos que a alegria dele é nos ver próximos a Ele. Mas tem coisas que nos impedem. É preciso tirar. É como diz lá em Provérbios, são as raposinhas que ainda está impregnada na nossa carne. Oh, meus irmãos. E começa por nós, dentro da nossa casa. A minha filha na faculdade lá tem o serviço de assistência ao estudante, auxílio moradia, auxílio transporte e muitas coisas mais. E você precisa passar por uma triagem, uma entrevista ali, socioeconômica. E aí a gente vê relatos de pessoas que conseguiram facilmente, porque omitiram informações. A gente precisa. Talvez o Senhor diz que supra as nossas necessidades.
Nós participamos sim, mas nenhuma informação foi omitida. Eu disse para ela, se o Senhor permitir, a gente consegue, se não permitir, Ele supre as nossas necessidades. Nós não precisamos omitir informações. Não é de um filho de Deus, isso nos afasta de Deus. São as raposinhas, as pequenas coisas. Porque quando nós vemos em Marcos 10, fala de um jovem que ele vai até Jesus e diz que ele tem muito dinheiro, muitas posses, e ele quer saber, ele chega dizendo, bom mestre. Jesus fala, não, quem é bom? Só há um que é bom, e é Deus. Mas o que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? Observa os mandamentos. Jesus sabia que ele observava os mandamentos. Jesus sabia. Você tem observado os mandamentos? Tenho, desde a minha mocidade. Desde quando eu era pequeno, eu tenho observado e tenho seguido. Mas só falta uma coisa. Você vende tudo que você tem, você reparte com os pobres, daí você vem e me segue. A palavra diz que ele saiu entristecido. Ele virou as costas para Jesus, porque ele possuía muitos bens. E esses bens que ele possuía, era justamente isso que impedia ele de estar próximo do Senhor. Porque ele cumpria a lei, ele cumpria os mandamentos. Mas havia algo entre ele e Deus, que impedia ele de ter comunhão com o Pai. E Jesus pede a ele, vende tudo o que você tem. Mas o principal não era vender tudo que tinha, o principal era seguir a Cristo, mas ele não quer fazer nem nada disso. Ele não quer dispor dos seus bens e não quer seguir a Cristo. Não tem comunhão, porque ainda existe algo. Lucas 10 fala que Jesus estava na casa de Marta e Maria. E Maria está sentada aos pés de Jesus. Jesus está falando do amor de Deus para ela. Lucas 10, 38 fala, indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Ela estava atenta, nada tirava a atenção dela do Mestre. Ela estava sedenta pela palavra, não havia nada entre ela e Jesus naquele momento. Ela não se importava e o que a sua irmã estava fazendo não lhe tirava a atenção do Mestre. Naquele momento era ela e o Mestre, face a face. Ela quedava-se, ela estava aos pés de Jesus ali, ouvindo os ensinamentos. E Marta estava agitada de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. Então Marta se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? O Senhor não se importa com isso, eu estou tão atarefada e o Senhor não se importa, minha irmã está aí te ouvindo. E ela fala, ordena-lhe, pois que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Nós corremos atrás de muitas coisas, dia a dia. Nos preocupamos com muitas coisas, dia a dia. Nos nossos afazeres, dentro de casa, fora de casa, no nosso trabalho, as nossas preocupações. E Jesus fala assim para Marta, olha, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Falava dele mesmo. Você não precisa de nada disso, você precisa da minha presença na sua vida. Maria, pois, a sua irmã, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Jesus não estava falando de algo secular, de coisas que perecem aqui. Jesus estava falando de uma vida eterna com Ele, na presença dEle, que começava ali, naquele momento, entre Ele e Maria, face a face, só os dois ali, em que Jesus tratava com ela, assim como a samaritana ali no poço ali. É isso que o Senhor quer de nós, momentos com Ele face a face, só nós e Ele, nada mais entre nós e Ele. Oh, meus irmãos,
É difícil de nós entendermos isso. É difícil de nós atentarmos mais para o Senhor, porque as coisas secular nos impedem de estarmos mais próximos do Senhor. Lucas 19 fala de um homem, de um pequeno homem. O nome dele é Zaqueu. Homem de pequena estatura. Ele era um dos maiorais dos publicanos. Ele tinha pessoas a seu serviço para cobrarem impostos. Mas ele tirava por fora, e por isso ele enriqueceu. Por isso ele era rico. Mas ele ouviu falar de Jesus. Por que ele ouviu falar de Jesus? Porque pessoas que já tinham ouvido Jesus anunciavam Jesus. Assim como a samaritana, quando ouviu e saiu anunciando Jesus. E ele ouviu falar de Jesus. E ele sabia que Jesus ia estar ali, passar por ali. E a palavra diz, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus. Mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Hoje houve salvação nessa casa, porque hoje houve um momento em que Zaqueu e Jesus estavam ali próximos, só ele e Jesus tratou com ele ali, ele ouviu a palavra de Jesus e ele se arrependeu de tudo aquilo que ele tinha feito e que vinha fazendo. Ele se arrependeu e ele acatou os ensinamentos de Jesus ali. E Jesus disse, hoje houve salvação nessa casa, porque esse também é filho de Abraão. Esse estava perdido e foi encontrado. É comunhão, é arrependimento, é estar próximo do Senhor sem ter mais nada que separe desta comunhão. E o Senhor trabalha nas nossas vidas, irmãos, sem mesmo nós percebermos. Sem mesmo nós perceber. Quando nós ouvimos falar de Abraão, que foi tirado lá da terra de Ur, o Senhor o chama, olha, sai da casa da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão não conhecia o Senhor, Abraão foi sem saber para onde ia. Abraão, a palavra de Deus diz que Abraão simplesmente obedeceu. Simplesmente obedeceu. E ele foi, e nós sabemos toda a história, a trajetória da vida de Abraão, Deus trabalhando com ele. E Deus trabalhou na vida dele, mas havia ainda coisas entre Deus e Abraão. Abraão pede para Deus um herdeiro. E Sara tenta dar o jeito dela ali. E Abraão então obedece a sua esposa. Ele tem um filho com Agar, Ismael. Não era o filho prometido, não era o filho da promessa, não era a vontade de Deus. E nós sabemos que Deus fica em silêncio, mas Deus estava trabalhando na vida daquele homem. Deus concede a Abraão o seu filho, o herdeiro legítimo dele com a sua esposa. E Abraão amava esse menino. Mas não pode haver nada entre eu e Deus, nem mesmo a minha família. A minha adoração a Deus, ela é primordial. O meu amor a Deus tem que ser primordial. Não pode haver ninguém entre eu e Deus, não pode haver nada entre eu e Deus. E nós sabemos que Deus chega o dia em que ele pede Isaac em sacrifício. Abraão,
Você vai até o monte que eu te mostrar, e ali você vai oferecer o teu filho, o teu único filho, Isaque, em sacrifício. A palavra de Deus fala que Abraão obedece, e eles vão até o Monte Moriá. Abraão sofre com tudo aquilo que Isaque pergunta para ele. Nós temos a lenha, nós temos o cutelo, mas cadê o cordeiro? Oh, meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. É certo que nós pensarmos que Abraão, ele cria que Deus ressuscitaria o seu filho, mas Deus não havia dito isso para ele. Mas ele não diz não a Deus, ele obedece. E quando chega ali no Monte Moriá, a palavra de Deus fala que Abraão, ele ergue aquele altar, ele deita o seu filho ali, o seu filho naquele momento já tinha entendido tudo, porque o filho de Deus entende a vontade do Pai. Ele coloca a lenha sobre o altar, deita o seu filho ali, e quando ele levanta a mão para imolar o seu filho, a palavra de Deus diz que um anjo do céu brada para que ele não faça aquilo, não faça isso com o rapaz. Não faça isso. Agora, a palavra de Deus diz, agora eu sei que você teme a Deus. Agora eu sei, naquele momento, a palavra de Deus diz agora, é nesse momento em que você oferece aquilo que ainda estava entre eu e você. Não há mais nada entre Abraão e Deus. Aquele homem estava desconstruído. Era ele Deus. Não havia mais nada, nem mesmo o seu próprio filho, o seu único herdeiro. Ah, meus irmãos, Gênesis 5 diz, e é tão maravilhoso, diz que Enoque andou com Deus, até o ponto que não era mais ele, e Deus o tomou para si. Não tinha nada mais entre Enoque e Deus, nada mais que impedisse essa comunhão. Não havia nada, até que Deus o tomou para si. Enoque não pertencia mais a esse mundo. Nada desse mundo pertencia a Enoque. Dias desses eu ouvi um pregador e eu tenho que concordar. Jesus vai voltar. Jesus está voltando. Mas ele disse, Jesus voltará o dia em que nada mais nesse mundo atraia a atenção da igreja. É isso que o Senhor está esperando. Que nada mais nesse mundo haja em que a igreja se interesse. Somente a Ele. O Senhor está esperando essa resposta da igreja. O amor da igreja para com Deus incondicional, onde não haja mais nada entre a igreja e Deus. Nós vemos Jacó, a vida de Jacó, já por nome usurpador, e nós sabemos toda a história de Jacó. Ele engana o seu irmão ali, o seu irmão também vende a primogenitura para Jacó, mas a palavra de Deus já havia dito ali que o mais velho serviria o mais moço. Ele não precisaria ter ajudado ali a cumprir a profecia, mas a ansiedade e o querer para ontem, as coisas que ainda dependem da vontade de Deus realizar na nossa vida, nos traz obstáculos e nos afasta de Deus. Nós sabemos de toda a história de Jacó, e ele foge do seu irmão, ele vai para Labão. Labão o engana ali, um enganador com outro enganador. Mas nós sabemos que Deus o abençoa ali, ele adquire riquezas ali na terra de Labão, até o ponto de Labão expulsá-lo dali. Olha, vai embora, você precisa ir embora. E Jacó sai com toda a sua família, tudo que lhe pertence, todos os seus servos, e vai embora. Ele está voltando para a sua terra. Mas lá para onde ele está voltando tem Esaú. E ele teme ao seu irmão. E nós sabemos que em determinado momento da sua volta, ele manda os seus servos a tratar com Esaú.
Mas os seus servos voltam dizendo que Esaú está vindo ao seu encontro com 400 homens. E o medo que ele tinha pelo seu irmão aumenta ainda mais. Ele ora a Deus, ele conversa com Deus, ele faz uma cobrança a Deus referente à promessa que Deus deu através dele. E aí nós vemos que ele está ali e ele passa tudo o que ele tem, todo o seu gado, todos os seus pertences com os seus servos, e ele divide em dois. Vai uma parte por um caminho, uma parte por outro caminho, porque pode ser que quando o meu irmão vier, se ele encontrar com uma parte e matar a todos, ainda há outra parte que seguirá em frente. Ele dá ainda o seu jeito ali. E ele está ali no vale de Jaboque. A palavra de Deus fala que, que durante a noite ele levanta e ele passa toda a sua família e fica sozinho no vale de Jaboque. É um momento que Deus prepara para Jacó estar com ele ali. E a palavra de Deus fala que ele viu o Senhor face a face. E a palavra de Deus fala que ele luta com Deus ali. Ele agarra ali com Deus. E a palavra de Deus fala que ele é ferido na sua coxa. Mas naquele momento ali, que está ele e Deus ali, Deus trata com aquele homem, e ali é a confissão. Quando o Senhor pergunta para ele, quem é você? Quando ele estava na presença do seu pai ali, quando ele enganou o seu pai perguntou, quem é você? Ele falou, eu sou Esaú. Ele mentiu. Ele usurpou ali a primogenitura do seu irmão ali. Era promessa para ele sim, mas ele antecipa o realizar da vontade de Deus na vida dele. Mas naquele momento, no vale de Jaboque ali, ele confessa, eu sou Jacó. Ele está na presença do Todo-Poderoso ali, que conhece o som do coração dele e sabe que ele é Jacó. Ele não está na presença do pai dele, Isaque ali, cego já nos seus últimos instantes de vida, que não podia ver o seu rosto e contemplar que ele era Jacó. Ali com o seu pai terreno ele conseguiu passar pelo seu irmão, mas diante do Deus Todo-Poderoso não há nada a esconder e ele confessa, eu sou Jacó. Há confissão, há arrependimento, e naquele momento o nome dele é trocado. Agora você não chamará mais Jacó, o usurpador, mas você chamará Israel, aquele que luta com Deus. E ele se encontra com o seu irmão. E o contrário do que ele pensava, a reconciliação. Porque a presença de Deus estava na vida dele. Nada mais no vale de Jaboque, não havia mais nada entre Deus e Jacó, nada. Nada que impedisse uma comunhão sincera diante de Deus. Nada. E é isso que Deus espera da igreja. Porque o seu filho disse, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus deixava os seus discípulos e ia sozinho orar. É momento de comunhão, é o filho com o pai com o filho, ninguém mais, nada mais. É isso que o Senhor espera de nós, irmãos. Mas o Senhor trabalha na nossa vida para que isso aconteça. Mas como que Deus trabalha? Simples assim, irmãos. Houve um dos discípulos que no momento do seu chamado, ele não havia pego nada, ele era pescador. Ele estava ali no mar da Galileia. Toda a madrugada ele passou ali no mar e não pegou nada. E de repente na praia está Jesus e a multidão começa a apertá-lo ali para ouvir as suas palavras. Então Jesus vai e escolhe o barco de Simão, Pedro. Talvez se nós não conhecêssemos o Deus que nós servimos, nós poderíamos dizer assim, mas ele não conhecia aquele a quem ele pediu o barco emprestado. Porque nós sabemos as reações de Pedro. Nós sabemos como que Pedro, se ele agia conforme cada situação, mas Jesus conhecia quem era Pedro, e por isso ele pede o barco de Pedro emprestado,
e pede para que Pedro vá e se afaste um pouco, para que a multidão possa ouvir a voz do Senhor. E Jesus fala do amor de Deus para aquela multidão. E terminado todas as suas palavras, Jesus fala para ele, vamos pescar. Lança a tua rede. E Pedro ali, maravilhado com tudo aquilo que Jesus havia falado para o povo, Pedro fala, mestre, eu passei toda a madrugada e não peguei nada. E agora não é a melhor hora para se pegar algo. Mas segundo a tua palavra, Pedro ouviu, assim como os samaritanos ouviram. Ó mulher, nós cremos quando você falou, mas agora nós cremos mais ainda porque nós ouvimos dele próprio. É Jó, eu conhecia só de ouvir, mas agora eu te vejo. É comunhão, não há mais nada entre Jó e Deus, não há mais nada. E Pedro então ali fala, Senhor, segundo a tua palavra, então nós vamos lançar a rede, e a palavra de Deus fala que eles lançaram a rede, encheram os barcos ali. Foi a maior pesca na vida deles, Pedro, João, Tiago ali. E é interessante, irmãos, que vendo uma produção de uma denominação voltada à prosperidade, referente a essa passagem da pesca maravilhosa, eles mostram os discípulos ali na produção deles, voltada à prosperidade, os discípulos antes de seguir a Cristo ir vender aquilo que havia pescado. A palavra de Deus não fala isso. A palavra de Deus fala que eles deixaram tudo ali, porque Jesus falou para eles, ora, a partir de agora vocês serão pescadores de homens. Fala que eles deixaram tudo ali. No outro evangelho fala que João ali, Tiago, filhos de Zebedeu, eles deixaram até o pai deles ali no barco para seguir a Cristo. E Pedro vai. E nós vemos lá em João, no capítulo 6, Jesus trabalhando na vida daquele homem. Quando todos deixam de seguir a Cristo, Jesus volta para os 12, escolhidos um a um ali, e fala, vocês também não querem ir? E nós vemos Jesus trabalhando na vida, Deus trabalhando na vida de Pedro, e fala, mas Senhor, para quem iremos nós? Só o Senhor tem palavra de vida. Jesus está trabalhando, Jesus está lapidando, mas Pedro tem os seus altos e baixos. Lá em Lucas 22, nós vemos o Senhor falar para ele assim, olha Pedro, o diabo pediu para te peneirar como trigo. Mas quando você se arrepender, você volta e fortalece os seus. Usa a sua dificuldade que você teve para fortalecer os demais. E Pedro fala, Senhor, não, eu estou preparado para até morrer por ti. E Jesus fala para ele, olha, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Você vai me negar, Pedro. Mas na cabeça dele, ele estava preparado para morrer por Cristo. Mas ele não estava preparado ainda. Jesus estava trabalhando na vida dele. Precisava desconstruir aquele homem. Havia ainda algo entre Pedro e Jesus que precisava ser tirado. Precisava ser tirado. E nós vemos o Senhor trabalhar com aquele homem. E nós vemos lá em João 18, que quando os soldados vêm ali prender a Cristo, Pedro, ele saca da sua espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Jesus repreende, e nesse repreender, Jesus está trabalhando com Pedro. E nós vemos depois, quando Jesus é preso na dificuldade, no sofrimento de Cristo, por 3 vezes, Pedro nega a Cristo. Mas lá em Lucas 22 fala que na última vez que ele negou a Cristo, Jesus saiu do pretório e Jesus fixou os olhos em Pedro. Olhos de compaixão, de misericórdia. E a palavra fala que Pedro chorou amargamente. Pedro chorou amargamente. Pedro estava sendo trabalhado, irmãos.
Mas em João 21 nós vemos aquele homem ser reconstituído ali por Jesus Cristo. Porque ele, no momento em que Pedro achou que não havia mais esperança para ele, ele fala, eu vou pescar. Não há mais nada o que fazer, eu vou pescar. E mais discípulos vão com ele. Ele esquece de onde ele foi chamado e para que ele foi chamado. Mas diz que lá na praia, Jesus trata com ele e por 3 vezes o Senhor pergunta para ele, Pedro, tu me amas? O Senhor sabe que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. Na segunda vez o Senhor pergunta, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo, então pastoreia as minhas ovelhas, alimenta as minhas ovelhas. Essa é a função do pastor, alimentar as ovelhas com a palavra de Deus. Alimenta as minhas ovelhas, pastoreia. E na terceira vez, a palavra de Deus diz que Pedro se entristeceu quando Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Ó Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. Aí nós vemos aquele homem transformado em Atos 3, quando a hora nona que ele vai para a oração no templo chamado Formosa. Ele e João, a palavra de Deus diz que aquele coxo ali, que há muito tempo é deixado ali na porta do templo para mendigar algo material para a sua subsistência. E Pedro e João vêm chegando e ele pede algo. Ele pede uma moeda, ele pede um dinheiro ali daquela época. E a palavra de Deus fala que Pedro e João, os dois, eles fixam os olhos naquele homem. Mas a palavra vem de Pedro. Pedro diz, olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. O que aquele homem tinha? Ele não tinha nada. Ele tinha tudo, Cristo, no seu coração, na sua vida. Mas ele não tinha nada terreno que impedisse a ele agora uma comunhão plena com o Senhor. E aquilo que ele tinha dentro de si, a vida de Cristo, isso eu te dou. Levanta e anda. E a palavra de Deus diz que ele tomando aquele homem pela mão, aquele homem andou. Aquele homem andou. E é maravilhoso o transformar da vida de Pedro. Que lá em Atos 5 fala que Deus realizava muitos milagres através dos apóstolos. E muitos eram os que seguiam. E muitos traziam enfermos para que onde Pedro passasse, pelo menos a sua sombra pudesse tocar os enfermos e ser curado. É uma vida desconstruída, é uma vida desprovida de tudo aquilo que o mundo oferece, mas é uma vida provida de tudo aquilo que Deus oferece. É questão de escolha. É questão de escolha. Porque o jovem rico escolheu os seus bens. O jovem rico escolheu a vida secular. Mas Pedro deixou tudo e escolheu a Cristo. Abraão deixou tudo, escolheu servir a Deus. Jacó deixa tudo, fica sós, ele e Deus. Paulo deixa tudo para seguir a Cristo. E nós sabemos da vida de Paulo. Uma vida totalmente desconstruída que no final da vida, a única coisa que ele roga ter com ele naquele momento são os pergaminhos. A palavra de Deus. A única coisa que ele pede para Tiago. Você pode esquecer, deixar a capa que eu esqueci lá em Troade, na casa de Carpo. Eu preciso dela. Preciso também dos livros, mas especialmente os pergaminhos. Você pode esquecer a capa, você pode esquecer os livros, mas não esqueça os pergaminhos. Esse é essencial para mim. Oh, meus irmãos, que maravilhoso é esse Deus, tão maravilhoso. Para encerrar, não precisa abrir, mas eu vou ler para os irmãos. E aí você pode perguntar como que Deus trabalha na nossa vida? Como que Deus pode trabalhar comigo? Em Provérbios 4:18 fala assim, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Deus trabalha nas nossas vidas dia após dia, instante a instante, porque o Senhor diz, eu trabalho e o meu Pai trabalha incessantemente.
Em Eclesiastes 7:8 diz: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Porque a vida de Pedro foi melhor no final do que no princípio, quando Jesus encontrou ele ali no mar da Galileia. A vida de Paulo foi melhor no final do que no princípio, ali no caminho de Damasco, quando ele literalmente caiu do cavalo na presença de Jesus. A vida de Abraão foi melhor no final do que quando o Senhor o chamou lá da terra de Ur. A vida de Moisés foi melhor no final do que quando ele estava ainda lá no Egito e o Senhor o tirou de lá e mandou lá apacentar as ovelhas de Jetro, seu sogro. E por 40 anos ele ficou lá, até o Senhor tratar com ele ali na sarça ardente ali. E aquele homem foi totalmente transformado que o Senhor fala, e o Senhor diz: com Moisés, o meu servo, eu trato com ele face a face. É uma vida totalmente desconstruída. É uma vida entre Moisés e Deus. Melhor é o fim das coisas do que o princípio dela. E por isso que o Senhor está trabalhando na vida da igreja. Porque o nosso fim é o encontro com o Senhor na glória. É melhor do que quando o Senhor nos chamou lá no lamaçal do pecado, na vida miserável em que nós estávamos. Em Lucas 23:43 diz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Foi o final da vida daquele ladrão na cruz, que naquele último instante da sua vida, o Senhor deu a ele o conhecê-lo. E ele não perde a oportunidade de conhecer a Cristo. Há outro malfeitor ali na mesma situação e ele está ali debochando do Senhor. Ele está ali duvidando da santidade de Cristo. Se o Senhor salvou a tantos, por que não salva a si mesmo? Mas aquele que tem a revelação de quem realmente Jesus Cristo é, ele repreende aquele e ele aceita a sua condição e ele se vê merecedor daquele castigo, mas há arrependimento e há reconhecimento ali da divindade de Cristo ali crucificado. E ele pede: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. O fim daquele malfeitor foi melhor do que toda a sua vida, porque o fim dele foi na presença do Deus Todo-Poderoso, de Jesus Cristo, aquele que salva, o Filho do Deus Altíssimo, o Cordeiro Santo de Deus imolado, crucificado. O salmista diz assim, olha no Salmo 73, fala: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Não preciso de mais nada. Eu não quero mais nada. Foi isso que Mefibosete disse para o rei: entrega tudo que eu tenho para Ziba, eu não quero mais nada. Eu só quero a presença do Senhor. Eu só quero estar na presença do Senhor. O rei voltou para casa. Em Lamentações 3 diz assim, olha: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor. Diz a minha alma, portanto esperarei nele. Se há alguma coisa que cabe a mim ainda, eu escolho o Senhor. A minha porção é o Senhor, nada mais. Foi isso que Ziba disse. Eu não quero nada, eu só quero estar na presença do rei. E aqui em Lamentações diz: a minha porção é o Senhor, eu não quero mais nada. E foi isso que Paulo escreve aos Coríntios: eu não quis saber de nada entre vós, a não ser Cristo e esse crucificado. Nada. Todas as suas discussões, todas as suas mazelas, eu não quis saber nada, a não ser Cristo. Vocês precisam unicamente de Cristo. Era isso que Paulo estava dizendo para os coríntios, para a igreja de Corinto e para nós. Porque a palavra de Deus ela é eterna. Em Salmo 37 fala: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Essa é a garantia que o Senhor nos dá, de nós entregarmos a nossa vida nas mãos dEle e esperar unicamente dEle.
E aí nós vamos entender o que o Senhor disse para Marta lá: Marta, Marta, você está ocupada com muitas coisas. Pouco é necessário, ou somente uma coisa. E Maria escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada. Sabe, irmãos, a palavra de Deus fala que na porta do templo ali, em Jerusalém, havia um tanque chamado Betesda. Ou Betesda. O tanque de Siloé. E o significado da palavra Betesda quer dizer casa de misericórdia, ou lugar de misericórdia, da misericórdia divina. E havia um homem ali, 38 anos, paralítico. E a palavra de Deus diz que de tempos em tempos descia um anjo e agitava as águas daquele tanque. Mas só o primeiro que adentrasse nas águas é que seria curado. E era curado. Porque aquele anjo trazia o poder de Deus. Não era a água que curava, mas era o poder de Deus trazido por aquele anjo ali, que ao agitar as águas era o sinal para que alguém entrasse. E aquele homem ali paralítico, 38 anos. E 38 anos paralítico, ele já estava desprovido de qualquer força para sequer se movimentar até o tanque. Os seus músculos estavam todos atrofiados. E nós sabemos disso. Mas, entre ele entrar no tanque e ser curado, havia uma grande multidão. E essa multidão o impedia de ele entrar, porque alguém ia na frente dele. Ele não ia conseguir. Ele não ia conseguir. Mas Jesus sabia que ele estava ali. Jesus sabia que há 38 anos ele estava naquele sofrimento. E Jesus chega naquele local, e Jesus olha para ele, e Jesus diz para ele: você quer ser curado? E ele não entende, talvez, a pergunta do mestre. Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? Jesus não pergunta se ele quer entrar nas águas. Porque ele diz: ó Senhor, todas as vezes que a água é agitada, alguém vai na minha frente, eu não consigo. Mas Jesus diz para ele: tome o seu leito e anda. Aquele homem foi curado ali, irmãos, por Jesus. Ele é interrogado depois, mas só depois ele vai saber quem era Jesus realmente. Mas a verdade é que entre ele e o tanque havia uma grande multidão. E quando o anjo descia ali com o poder de Deus para poder agitar aquelas águas e alguém entrar ali e ser curado, havia uma grande multidão entre aquele paralítico e as águas. Ele não conseguia entrar. Mas naquele momento, naquele dia, ele estava diante do dono do poder. Aquele que enviava o anjo para agitar as águas. Ele estava ali. Só ele e Cristo. Não havia mais ninguém agora. Ninguém. E ele recebe a cura tão esperada. Por quê? Porque houve um momento na vida daquele homem entre ele e Cristo. Entre ele e o dono do poder. Comunhão. É comunhão. É comunhão entre filho e pai. É comunhão entre a igreja e Deus. Onde não há nada que impeça essa comunhão. Que Deus possa trabalhar nas nossas vidas, irmãos. Que o Senhor possa nos orientar acerca desse mundo secular que nos oferece tantas coisas e nos prende. Que o Senhor possa nos orientar mais e mais em relação à sua palavra, para que nós possamos aprender com esses homens o que é realmente esperar em Deus, confiar em Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. E que nós possamos estar dispostos a ouvir, porque a samaritana ouviu. Mas o jovem rico não ouviu. Ele apenas escutou, mas ele não aceitou. Mas a samaritana ouviu. Ela acatou e transmitiu. Essa é a função da igreja.
Que o Senhor continue nos abençoando. Maravilhoso Deus e eterno Pai, a Tua palavra foi lida e nós queremos que a Tua mensagem é de acordo com a Tua vontade, Pai. Que o Senhor possa nos conduzir, Pai. Que o Senhor possa nos transformar, assim como a vida de Pedro foi transformada, a vida de Paulo, a vida de Jacó, de Isaac, a vida de Abraão, a vida de José ali no Egito. Ó Deus maravilhoso, segura em nossas mãos, Pai, nesse caminhar. O mundo nos oferece muitas coisas, Pai, mas nós sabemos que nós precisamos apenas de uma coisa só, que é a vida do Teu Filho em nós. Obrigado por este momento, Pai. Obrigado por cada vida aqui. Obrigado pela vida dos irmãos que aqui não estão, Pai. E nós sabemos que o Senhor cuida de cada um dos seus. É a Tua palavra, Senhor. O Teu Filho que disse: eu não lançarei fora nenhum daqueles que o Pai me enviar. O Senhor tem cuidado da igreja. O Senhor tem trabalhado com a igreja. E eu sei que chegará o dia que nós o veremos face a face. Obrigado, Pai. Obrigado por este momento. Obrigado porque o Senhor é o nosso Deus. E é em nome do Teu Filho amado que nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Graça e paz a todos. O objetivo deste CD é de levar a mensagem da cruz para a sua vida e sua família. Venha participar conosco dos cultos todos os sábados às 20 horas e os estudos bíblicos todos os domingos. Rua José Bodenali, número 70, bairro Nova Tietê, Tietê, São Paulo.